Zona Sul. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa segunda-feira. Hoje é dia 27 de junho. A gente começa essa edição falando sobre uma semana importante para a Petrobras. O nome de Caio Paes de Andrade foi aceito na noite de sexta-feira pelo Comitê de Elegibilidade da estatal e vai ser colocado hoje para apreciação do Conselho de Administração da companhia. Se for aceito, Caio Paes vai passar pelo crivo da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas. Se for aceito pela Petrobras, Caio Paes de Andrade vai ser o quarto presidente da estatal durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. A Isabela Takaki está aqui comigo no Morning News, tem mais informações, inclusive, sobre esse assunto de Petrobras, que repercute bastante nessa semana. Muito bom dia, Isa, boa segunda-feira para você. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Por mais que tenha sido aprovado no Comitê de Elegibilidade, Caio Paes de Andrade não foi unânime. Segundo a ata da reunião, 4 conselheiros foram contra a nomeação dele. O principal motivo é que o nome para comandar a empresa deve ser preferencialmente do setor de óleo e gás, inclusive com experiência no setor. E um dos argumentos, o presidente do comitê alegou que Caio não teria as aptidões necessárias para o exercício do cargo. Caio Paes atuava no Ministério da Economia, na Secretaria de Desburocratização. O relator da PEC 16, senador Fernando Bezerra Coelho, deve entregar hoje o relatório sobre o aumento de R$ 200 no valor do Auxílio Brasil, reajuste do Auxílio Gás em torno de R$ 70 e a criação do voucher caminhoneiro, que vai ser aí de R$ 1.000 para 680 mil motoristas autônomos. Todas as iniciativas devem valer apenas até o final desse ano agora, de 2022. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou hoje a redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina de 25% para 18%. Ele afirmou que a expectativa é uma queda de 48 centavos na bomba, considerando então o valor médio de R$ 6,97, o litro da gasolina ficaria abaixo de R$ 6,50. A redução é imediata e segue a nova legislação federal. O governador disse que o PROCON vai monitorar os preços em mais de 1.000 postos e que o impacto é de 4,4 bilhões de reais no caixa do estado. Rodrigo Garcia afirmou ainda que vai continuar brigando por uma compensação federal para essa perda de arrecadação. Vamos falar então agora sobre o caso Milton Ribeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro se manifestou no fim de semana sobre o caso, voltou a falar que a prisão do ex-ministro da Educação foi indevida, porque não tinha indícios de corrupção. No entanto, o presidente não comentou sobre as gravações obtidas com autorização da Justiça, em que Milton Ribeiro comenta que o presidente teria falado sobre um pressentimento de busca e apreensão durante um telefonema. Vamos ouvir então o que o presidente disse sobre o caso numa entrevista à Rádio Jovem Pan. Deixo claro, vocês já divulgaram aí, que o Ministério Público foi contra a prisão do Milton. Tá? Não tinha indícios mínimos ali de corrupção por parte dele. E, no meu entender, ele foi preso injustamente. Até a questão do dinheiro depositado na conta da esposa dele ou da filha, foi comprovado que era produto de uma venda de um carro. Eu, quando assumi a presidência, também, eu tinha 3 carros, eu vendi todos eles, e chegou na minha conta 30, 40, 50 mil reais. É uma movimentação atípica, qualquer depósito, né, acima de 10 mil é típico, mas não justificava o que fizeram com o Milton. O objetivo é constranger, humilhar, é dizer que o governo é corrupto, que é igual ao do Lula, essas coisas todas, né? É como abriram lá atrás a CPI contra nós, eu acusado de ser corrupto na questão da compra da Covaxin, uma vacina que não chegou uma dose no Brasil, não gastamos R$1 por ela. Então são narrativas que tentam a todo momento desgastar o governo, nada mais além disso.
Já o ministro da Justiça, Anderson Torres, usou suas redes sociais para negar que tenha adiantado operações da Polícia Federal ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro escreveu o seguinte: diante de tanta especulação sobre minha viagem com o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, asseguro categoricamente que, em momento algum, tratamos de operações da Polícia Federal. Absolutamente nada disso foi pauta de qualquer conversa nossa na referida viagem. Tá aí, então, a postagem do ministro Anderson Torres no Twitter. Isso aí, nessa semana, em Brasília, também existe uma grande expectativa sobre os desdobramentos dessa investigação no Ministério da Educação, ao mesmo tempo em que estão sendo revelados documentos e transferências de dinheiro entre os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. O senador Randolfo Rodrigues segue colhendo assinaturas para conseguir instaurar a CPI do MEC. Segundo ele, já tem o número necessário de assinaturas para protocolar o pedido, e esse pedido deve acontecer amanhã, terça-feira. Mas até lá, o que se sabe é que o governo e também parlamentares da base do governo estão trabalhando para tentar dissuadir os senadores que já colocaram seu nome a favor da instalação dessa CPI no Senado, e também fica a expectativa de, assim de que for protocolada esse pedido de CPI, qual vai ser o próximo passo do senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Será que ele já vai colocar para tramitar essa CPI? Será que ele já vai abrir essa CPI? Então ficam todas essas questões a serem respondidas ao longo dessa semana. Bom, agora a gente vai para as notícias internacionais, porque horas antes do início da reunião do G7, o governo britânico divulgou que o Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido vão proibir importações de ouro da Rússia. A medida será adicionada à lista de sanções impostas ao país pela invasão da Ucrânia. Então a gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Giovanna. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe, a todos que nos acompanham. Realmente foi o próprio presidente norte-americano, Joe Biden, que confirmou a nova sanção na manhã deste domingo pelo Twitter. A medida se soma a uma série de penalidades punitivas impostas pelo Ocidente à Rússia desde o ataque que a Ucrânia começou em fevereiro. As sanções têm o objetivo de enfraquecer o financiamento da guerra pela economia russa, incluindo proibições ou restrições às importações de petróleo, gás e ao comércio com bancos e indivíduos russos. Estados Unidos e Canadá, como você falou, e seus aliados europeus concordaram em fevereiro em remover os principais bancos russos do SWIFT, efetivamente separando o país de grande parte do sistema financeiro global. O governo do Reino Unido, no domingo, também confirmou a medida para proibir as importações de ouro russo. Lembrando, a Rússia é o segundo maior produtor mundial de ouro, de acordo com os dados mais recentes do World Gold Council, com cerca de 10% da produção mundial. Segundo a Reuters, as suas participações em ouro triplicaram desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, e a commodity é um ativo muito importante para o Banco Central russo, que já está operando em condições severamente limitadas. Essa proibição deve ser anunciada oficialmente amanhã. Giovanna, ainda sobre o G7, o grupo lançou um fundo de infraestrutura para contrabalancear a influência chinesa. Quais são os detalhes desse fundo? O que vai ser efetivamente feito com isso, Giovanna? Então, Felipe, em reunião na Alemanha, os líderes do G7 anunciaram um plano de investimentos de 600 bilhões de dólares para países em desenvolvimento. A iniciativa deve servir de contraponto à Rota da Seda promovida por Pequim. Segundo o governo americano, a iniciativa, que vai ser chamada de Colaboração pela Infraestrutura Global e Investimento, pretende elevar o desenvolvimento em países de baixa e média renda, fortalecer a economia do planeta, enfim, e assim também como as cadeias de distribuição. Lembrando, o G7 reúne Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Canadá e Reino Unido. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai destinar 200 milhões de dólares à iniciativa nos próximos 5 anos, através de fundos do governo federal e também colaboração do setor privado. Em 2013, a China lançou a iniciativa do Cinturão e Rota, conhecida como Nova Rota da Seda, que já resultou em investimentos diretos a mais de 70 países, vários deles em tradicionais áreas de influência dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, foi uma decisão bastante importante essa.
Agora, Giovana, sobre os impactos da guerra, pela primeira vez desde 1918, a Rússia não consegue pagar sua dívida externa. Qual que era o prazo para esse pagamento? O período de carência para pagar esses cerca de 100 milhões de dólares em pagamento de títulos expirou à meia-noite deste mês. Esse artificial fabricado pelos países ocidentais. Acho que caiu a conexão com a Giovana, a gente não conseguiu mais ouvi-la, né? Parece que deu um probleminha aí, a gente vai ver se consegue restabelecer essa conexão com a Giovana Locatelli. O Isa, tem mais informações, inclusive, sobre a guerra, né? Teve um ataque. Conta pra gente essa história. Foi um movimento bem incomum na guerra na Ucrânia. Desde o início, lá em fevereiro, março, a Rússia disparou, dessa vez, mísseis contra a capital do país, Kiev, neste domingo, atingindo prédios e matando pelo menos uma pessoa. Pelo menos 4 explosões foram registradas no centro de Kiev no início da manhã de ontem e outras 2 foram ouvidas na periferia do sul da cidade. Segundo a prefeitura, uma pessoa morreu, outras 4 ficaram feridas, entre elas uma menina de 7 anos que teve que ser retirada de escombros. O prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, ele afirmou que ao menos 2 prédios foram atingidos. O ministro do país, também, Alexander Tchatchenko, disse que um jardim de infância também foi alvo de um dos mísseis. O ataque é inédito ali desde março, como eu falei, após uma rodada de negociações por um acordo de paz entre as duas partes. A Rússia concordou em retirar suas tropas da Ucrânia, da capital ucraniana, aliás, em Kiev, e passou então a concentrar os ataques no leste e sul do país, né? Lembrando que Kiev já não tinha tropas mais de 2 meses ali, desde março, quando eles começaram seus ataques ali ao redor de Kiev, mas agora então parece que essas tropas estão retornando à capital ucraniana. Há um temor de que a estratégia de Vladimir Putin tenha mudado, então os ucranianos e todo o Ocidente que está apoiando eles estão de olho aí nessa possível nova estratégia de Vladimir Putin. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Natana Garcês, especialista em geopolítica da energia. A gente vai bater um papo sobre crise energética na Europa e, claro, todos esses desdobramentos. Claro, a gente também vai falar sobre a expectativa do mercado dessa semana com o Guga Almeida. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta já já. PMC News. Informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma número 1 dos traders profissionais. Teste agora sem compromisso e conheça o melhor do mercado financeiro. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br
ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Isso aí, estamos de volta aqui no nosso Morning News, as principais notícias nesse comecinho da manhã para você ficar muito bem informado e levar aí seu dia com bastante informação, análise e também notícias. Agora são 8h50. Eu quero chamar a nossa convidada dessa manhã, Natana Garcês, especialista em geopolítica da energia, para a gente bater um papo, né, sobre toda essa situação envolvendo Rússia, Ucrânia, Europa e escassez, talvez, aí de alguns suprimentos energéticos. Natana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Morning News. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isabela. Agradecer a oportunidade de estar falando aqui sobre um tema tão importante tanto para a Europa quanto para o mundo em geral, né? Pois é, Natana, eu queria começar falando contigo, né, sobre essa alta volatilidade no preço do petróleo, principalmente por conta aí das últimas movimentações que a gente tem visto no mercado russo, né? Quando há, de repente, ali uma quebra da demanda, uma redução, da oferta, né, do petróleo russo para outros países do mundo, isso acaba trazendo bastante consequência para o preço da commodity. Eu queria saber como que você vê essa situação, o que nós, investidores, né, podemos visualizar da questão do petróleo, que está trazendo impactos em vários países, né? A gente falou aqui do preço do combustível, mas isso também está trazendo bastante consequência em vários países do mundo. Queria saber sua visão sobre essa questão, Natana. Bom, agora a gente deve começar a entrar nos meses de verão, no hemisfério norte, né? Então a gente vai ter naturalmente uma quebra da demanda, uma diminuição da demanda por energia, assim, de forma geral, e aí isso vai ter um impacto, essa quebra da demanda, ela vai ter um pouco de impacto nos preços das principais fontes energéticas mundiais, dentre elas, claro, o petróleo é um dos mais afetados. Então, já na semana passada, a gente já teve algumas notícias de uma redução de preço, ainda não tão expressiva, mas que já demonstra essa demanda diminuída, uma demanda reprimida nesses próximos meses, onde a temperatura na Europa e nos outros países do hemisfério norte vai estar um pouco maior. Então você tem uma menor necessidade do uso, por exemplo, de aquecimento, né? Mas, como a gente ainda está vivendo uma situação de guerra, né, de guerra entre alguns países do hemisfério norte e que tem afetado muitas relações entre os países da Europa, prioritariamente com a Rússia e também com outros países ali da Europa mais a leste, o que a gente deve ver é que, passado esses meses do verão, e aí já se aproximando novamente o período de inverno no final do ano, a gente deve ter um aumento da demanda e isso deve afetar razoavelmente, novamente, os preços do petróleo, os preços de outras fontes de energia, como gás natural. É previsto já um aumento sensível para os próximos meses, isso também em decorrência a falta de capacidade de outros países como grandes alternativas à produção
que é a maior produção, uma das maiores produções mundiais, né, de petróleo e gás natural, que é a produção russa. Então, ao mesmo tempo em que, nesse momento exato que a gente está vivendo, a gente não tem tanta demanda por conta do aumento da temperatura natural, né? A gente já prevê para os próximos meses um cenário onde, principalmente a Europa, vai viver uma situação de bastante instabilidade, porque vai precisar dessas fontes energéticas, muito por conta da necessidade de aquecimento, né, para as suas casas, para a própria energia, enfim, voltada para as indústrias, e por conta dessa quebra de relações, né, mais sensível, ou grande parte da Europa vivendo essa instabilidade das relações com a Rússia, vai ficar bastante refém de um cenário onde o valor do petróleo ou o valor do gás natural vai estar aumentando e outras alternativas não são tão viáveis quanto os governos sugeriam ser, né, alguns meses atrás. E, Natana, em relação a essas alternativas que não são tão viáveis, você diria que são os combustíveis fósseis, né? A gente sabe que há uma corrida aí para tentar solucionar essa questão até o final do ano, principalmente por conta aí do inverno. Você acredita que essa mudança, o mundo estava numa corrida aí por uma energia mais limpa, por energias renováveis, e agora a gente vê países como a Alemanha tendo que voltar a queimar combustível, né, sendo mais poluente. Você acredita que até o final do ano será suficiente para resolver isso? Ou eles vão ter que retroceder e assumir que vão ser dependentes novamente desse tipo de combustível? Eu acredito que até o final do ano, sendo um período de curtíssimo prazo, vai ser inevitável uma volta para uma fonte energética ou duas fontes energéticas, né, hidrocarbonetos, de forma geral, que são consideradas as fontes mais seguras, tanto para a manutenção da vida social, da vida civil, quanto para a manutenção da vida econômica, a vida industrial, né, desses países. Então, assim, num prazo de um ano, eu não vejo alternativas que sejam tão seguras quanto a dos hidrocarbonetos. Mas, dito isso, eu estou falando especificamente durante esse período, onde você não tem uma grande capacidade de reativação ou de construção de outras energias num prazo tão curto. Num médio prazo de alguns anos, é extremamente possível em que você construa uma malha energética dentro dos seus países ou dentro de um grupo como a União Europeia, que seja segura, que tem a capacidade de, sim, levar a sua energia de forma segura, tanto para as casas, quanto para a economia, quanto para a indústria, e que não seja tão dependente de hidrocarbonetos. Mas isso precisaria de um grande esforço, um esforço que dura mais do que um período curto de 5 meses, né? Para a construção, por exemplo, de fontes alternativas que sejam mais limpas, para uma digitalização da sua malha energética, um processo de descarbonização que seja bastante intenso e também para ativação de outras alternativas que já são consideradas muito seguras, mas que enfrentam algumas polêmicas até por questões de segurança, como é o caso da energia nuclear, e que tem grande capacidade de produção energética. E ainda nesse sentido, né, a gente via antes dessa situação de guerra, de sanção contra a Rússia, principalmente os países europeus e países mais desenvolvidos, fazendo essa transição para a energia mais limpa, buscando alternativas, né? E praticamente isso foi recuado, como você bem comentou aqui nessa pergunta da Isa, por conta de todo esse cenário que está acontecendo. Eu queria entender um pouquinho mais olhando para frente, né? Isso aí em algum momento vai ser retomado, isso aí vai conseguir ser implementado na sua totalidade, essa mudança, ou pelo menos essa tentativa de mudança, porque antes de toda essa situação a gente via uma forte pressão por essas alternativas, pela eletrificação, mudanças de legislação, inclusive,
para que as energias mais limpas tivessem uma participação maior, né, na vida das pessoas, mas aparentemente essa transição, essa mudança está ficando um pouco mais complicada, né, Natana? Olhando para frente, isso é uma alternativa viável ou a gente consegue ver que os combustíveis fósseis não vão sair tão cedo do nosso cotidiano? Então, Felipe, a gente enfrenta hoje uma situação onde ainda estamos descobrindo formas de utilização dessas energias mais limpas e ainda existe uma necessidade de um avanço tecnológico que permita a essas energias não serem intermitentes, ou seja, não serem tão dependentes das forças da natureza, como é, por exemplo, o caso da energia solar e da energia eólica, que são bastante dependentes, de fato, dos movimentos de vento e da capacidade solar, né, no dia a dia. Dito isso, existe essa necessidade da gente melhorar tecnologicamente, né, a nossa produção frente a essas energias que são alternativas, garantir que elas sejam mais seguras, como, por exemplo, construção, enfim, de capacidade de bateria, capacidade de armazenamento para essas energias, que, assim, de fato, tornem elas seguras para a manutenção da vida civil e da vida econômica dos países. No entanto, como você bem disse, os países, enfim, a União Europeia, mas também outros países, como, enfim, Estados Unidos, até mesmo o Canadá já tem dado alguns indícios sobre isso, tem voltado às suas frentes de negociação nesses últimos meses, né, nesse último mês, já de fato para estabelecer novos contratos, novas compras, nova produção de hidrocarbonetos. Isso porque hoje os hidrocarbonetos, de fato, são as fontes energéticas consideradas mais seguras para a manutenção da vida, né, enfim, desses países. O que eu vejo é que não é exatamente que os países tenham abandonado as estratégias voltadas para as energias alternativas. O que existe agora é uma necessidade emergencial, visto a guerra na Ucrânia, as tensões entre as relações entre Rússia e diversos desses países do norte global, né? E uma falta de alternativas viáveis de outros países. Portanto, os países que são muito reféns desse processo de inverno, né, onde você tem a necessidade de uma maior demanda de energia por parte das suas populações, por parte da sua indústria, sim, de fato, eles vão se voltar voltar bastante para essa compra, para essa produção de hidrocarbonetos. No entanto, o que se pode ver é que existe um planejamento para um período de médio prazo. Só que, é claro, esse investimento para o médio prazo, ele não pode ser esquecido, como muito bem você falou, porque as energias alternativas, elas são um bom prospecto para o nosso futuro, são um bom prospecto para o futuro do planeta, principalmente quando a gente fala também sobre clima e meio ambiente, né, e manutenção da vida no planeta Terra. Então, se eu fosse sugerir, como consultora, né, de fato para governo, o que eu sugeriria é que se construísse planos onde você conseguisse fazer uma inserção natural com vistas já no médio prazo dessas energias dentro das malhas energéticas dos países, isso fazendo parte de um grande plano, né, de 10, 15, 20 anos, como já existe hoje por parte de vários países, mas sem abandonar energias que são energias seguras e que, de fato, garantem a manutenção dos países sem crises econômicas, sem crises sociais, como seria se, de fato, hoje a maioria dos países decidisse abandonar o uso dos hidrocarbonetos nas suas malhas energéticas. Natana, está acontecendo a reunião do G7, né? A Argentina está participando também ali
de reuniões bilaterais. O presidente Alberto Fernandes disse que quer ser o porta-voz da América Latina no que acontece no norte, mas acaba afetando o sul. E ele quer instalar a Argentina como substituta do gás russo para a Europa e também na segurança alimentar para o mundo. Ele fez essa solicitação ali aos países do G7, essas grandes economias, dizendo então que a Argentina teria capacidade de fazer essa substituição ali do gás russo para o gás da Argentina, e eles pediram, inclusive, investimento desses países na Argentina para que a Argentina possa ser esse país estável de segurança energética para eles. Você acredita que a Argentina teria condições mesmo de ser uma substituta da Rússia? Eles têm energia suficiente para ser essa grande distribuidora para a Europa? Ou há um temor ali pelos países do G7 pela economia que eles vivem hoje? Então, Isabela, não só a Argentina, como outros países da América do Sul, mas também do continente africano, como, por exemplo, Colômbia, Argélia, Congo, Angola, por exemplo, são países que têm grandes reservas, têm sensíveis reservas de hidrocarbonetos. Assim como bem nós conhecemos, o Brasil também tem essas reservas, né? No entanto, esses países destituídos, né, dos outros como um país apenas, eles não conseguem garantir a produção para uma alta demanda como é a demanda intensa europeia. Então, sozinha, a Argentina, ela muito provavelmente ela não vai conseguir suprir essa demanda. Até porque, como o presidente Fernandes falou, eles ainda precisam de muitos investimentos para aumentar a sua produção e garantir a infraestrutura necessária para iniciar esse processo que ele almeja, né, de substituição da Rússia como a Argentina como uma produtora forte para a Europa. Mas diversos desses países, eles têm uma capacidade que, juntas, no médio prazo, com bastante investimento em infraestrutura, bastante investimento na expansão da capacidade de produção, é possível, sim, pensar numa substituição de parte da produção russa que iria para a Europa, sim. Existe essa capacidade que não pode ser pensada na substituição total. Não acredito que seja viável uma substituição total do que é a capacidade russa, que é uma capacidade extremamente grande, bastante díspare, comparativamente falando com outras reservas, né, de outros países, mas juntos com, por exemplo, investimentos regionais, existe sim essa possibilidade de diversos países juntos fazerem essa substituição de parte da produção russa para a Europa, sim. Uhum. E Natana, a gente tem visto aqui, né, um grande aumento na procura pelo GNL, né, o gás natural liquefeito, principalmente pela Europa, como você falou, que tem essa demanda, tem essa necessidade do gás natural. Inclusive, né, vários países estão se oferecendo, como bem a Argentina aí, mas até mesmo os Estados Unidos, ele exporta bastante gás para a Europa, e com essas restrições à Rússia, eu queria entender um pouco como você vê o futuro do gás natural, até mesmo por conta dos preços, né? Com essa maior demanda e com menos oferta, principalmente por conta dessas restrições à Rússia, o preço tem aumentado, isso tem impactado no cenário inflacionário desses países. Você acredita que isso tende a se manter, essa alta nos preços, essa alta procura e com menos oferta, esses preços devem ficar elevados ainda por um bom tempo? Enquanto vivermos um período de conflito como a gente vive hoje em relação à guerra da Ucrânia, em que você tem essas tensões, essa tentativa de bloqueio das relações comerciais, né, voltadas
caso da energia, do gás natural russo, nós devemos viver um momento, sim, onde o gás natural deve se manter com preços elevados, assim como é o caso do petróleo. O gás natural, ele ainda tem um outro fator de bastante relevância, porque dentre os hidrocarbonetos, o gás natural ele é considerado o que a gente chama de energia de transição, que é ainda uma energia, um hidrocarboneto, com algum grau de poluição, né, de capacidade polutiva no meio da sua produção, mas que é muito menor do que, por exemplo, a poluição vinda do carvão, vinda da produção de petróleo. Então, o gás natural ele é considerado essa energia que é capaz de gerar energia de forma segura para os países, né, manter a economia girando desses países, mas com menores impactos ambientais, menores impactos climáticos, enquanto os países conseguem fazer planejamentos, né, de médio e longo prazo, voltados aí sim para as fontes energéticas consideradas mais limpas. Então, com esse fator de relevância ainda mais elevado, o gás natural e principalmente o GNL, que dentro do gás natural é o tipo de gás considerado mais limpo, se tornam ainda mais importantes, ainda mais procurados, principalmente, né, pela Europa, que tem um forte discurso pela transição energética, pela diminuição da emissão de gás poluente na atmosfera, né? Então, a Europa ela é um bloco bastante interessado na compra, no comércio não só apenas do gás natural, por conta do seu aquecimento, mas muito por conta do gás natural liquefeito, que é essa fonte energética segura e razoavelmente mais limpa. Então, países que são capazes de produzir o gás natural e podem vir a ser capazes de produzir o gás natural liquefeito, se tornam países com bastantes interesses nesse momento, onde a Rússia ela tem enfrentado essas condições não tão aprazíveis de relações comerciais, né? E a Europa ela tenta de toda forma, de fato, se alijar, terminar suas relações comerciais em termos de energia e se voltar para outros países que possam fomentar esse comércio bastante específico. Natana, a Ásia tem sido aí o maior importador de GNL, né? Mas alguns compradores da região têm dificuldade de competir com as economias mais ricas da Europa. Você acredita que poderão ser excluídos do mercado? Tudo vai depender de alguns fatores, como a capacidade de produção, a expansão da capacidade de produção do GNL, porque o GNL ele tem uma forma diferente de produção e de envio e de recebimento nos países. Você precisa tornar o gás líquido, colocá-lo em navios, fazer esse transporte por navios, chegar a uma base que vai fazer o processo de regaseificação, né, do gás natural, e aí sim, ele como gás de novo, ele já passa por gasodutos e aí pode ser condicionado a ser usado nas indústrias e nas Esse processo em si já torna o gás natural o gás natural liquefeito um pouco mais caro do que o gás que é exportado, comercializado via apenas gasodutos na sua forma comum. Porque ele enfrenta, enfim, uma série de processos que, de fato, o tornam um pouco mais caro. Além disso, a gente tem o fato de que já na Europa não existem tantos países com tanta capacidade, com tanta estrutura para fazer esse processo. Eu estou falando de estrutura muito de regaseificação, quando esses navios chegam nesses países europeus. Na Europa, a gente já enfrenta essa condição de que teria de haver uma expansão da infraestrutura. Para outros países, você teria de criar uma estrutura suficiente, não só para fazer esse processo de exportação, como para fazer esse processo de exportação em larga escala.
Então, isso, no curto prazo, eu não vejo como sendo suficiente para a Europa e para outros países, porque eu acredito que nem para a Europa vai haver uma capacidade de expansão suficiente para que a Europa pudesse comprar majoritariamente gás natural liquefeito. O único país que se aproxima de uma capacidade já bastante expandida é os Estados Unidos. Mas mesmo assim, um país apenas, ele não tem a capacidade de uma demanda tão pulsante quanto é a demanda europeia, que é uma demanda bastante intensa nos meses de inverno. Então, sim, vai ter uma disputa, é bastante possível de que exista uma disputa comercial entre esses países da Europa com outros países, por exemplo, da Ásia, por esse comércio voltado para o GNL. E aí vai depender bastante da capacidade de cada país de criar laços comerciais e comprometimento dos países exportadores, tanto em termos de infraestrutura, quanto em termos da garantia, né, da manutenção dessas relações durante esse período, onde vai ter uma alta demanda mesmo. Tá certo. Natana, eu quero te agradecer pela participação aqui no Morning News. Muito obrigado pelo seu tempo e suas explicações aqui para a nossa audiência. Ótima segunda, ótima semana para você. Até uma próxima, então. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Isabela. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Seguimos aqui, então, com o nosso Morning News nessa segunda-feira. Deixa eu dar uma olhadinha como é que estão operando os mercados neste momento. Olha só, os mercados lá na Europa mistos, né? Com DAX na Alemanha subindo 0,55%, CAC na França caindo 0,15%, FTSE no Reino Unido subindo 0,66%. Nos Estados Unidos, os futuros dos índices seguem em alta. Dow Jones subindo 0,3%, S&P subindo 0,43% e a Nasdaq subindo 0,55%. E aí a gente dá uma olhadinha aqui no Brasil, que também o futuro já segue em alta também, subindo 0,5%. Comecinho de semana aí em alta. E para bater um papo sobre as perspectivas do mercado, eu quero trazer aqui o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, que está aqui conosco para comentar as principais movimentações dessa segunda, dessa semana. Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Morning News. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa, bom dia, pessoal. Vamos lá, mais uma semana começando, o mercado lá fora, de certa forma, animado, né? Começando animado. Semana passada foi uma semana de mercado animado lá fora, apesar da nossa bolsa não ter conseguido acompanhar, mas vamos ver, né? Essa semana promete. Temos uma agenda aí para a semana focada em atividades e o mercado, né, com a narrativa de recessão, né, tá de olho no que está para sair nessa semana. Pois é, Guga, o mercado todo de olho, né, nessa agenda, até mesmo a gente tem CAGED, PNAD aqui no Brasil, tem o relatório trimestral de inflação do Banco Central, também tem PCI lá nos Estados Unidos, e 4 semanas consecutivas de queda na Bolsa aqui do Brasil. Quarta-feira... Mesmo você falando, né, desculpa, pode falar, Guga. Não, eu estava falando da agenda, quarta-feira tem PIB do trimestre lá nos Estados Unidos, né? PIB do trimestre então... também. Exatamente. Depois, quinta-feira também acelera, temos PMI para o final da semana. É uma semana agitada, Felipe. Então, e essa é a minha questão para você, né, Guga? Depois de 4 semanas negativas aqui na Bolsa Brasileira, mesmo a semana passada você falou que as bolsas internacionais foram animadas, mas o Brasil também não conseguiu subir junto com essa animação das bolsas internacionais. Eu queria saber sua perspectiva aqui para o Brasil, porque a gente tem falado bastante, né, de falta de alguns gatilhos, de falta de fluxo, de falta de alguma coisa ali que possa trazer novamente a Bolsa para uns patamares um pouco mais elevados. Queria saber se essa semana, de repente, a gente pode ter alguma movimentação aí que você está vendo, baseado nesses indicadores, baseado nessa agenda internacional e nacional também. Legal. Bom, Felipe, nós tivemos uma movimentação interessante ali entre os dias
15 e 17 de junho. Né? Foi uma movimentação no início da semana passada que jogou o mercado para o patamar abaixo dos 100 mil pontos pela primeira vez. Né? Eu acredito que esse movimento ele acontece muito alinhado com essa narrativa meio que generalizada do mercado em relação à recessão. Né? Então, nossa bolsa se beneficiou no início do ano, com foco em inflação, e agora, né, ela tende a se prejudicar, tá? Não quer dizer que vai se prejudicar, mas eu acredito que o fluxo, se essa narrativa de recessão ela vier a aumentar, eu acho que a nossa bolsa tende a se prejudicar. O que acontece, né? Nós tivemos aí um problema muito grande, que é a inflação. Ela tem um preço, né, se caso ela continue, ela tem um preço, né, ela tem um custo para o mundo como um todo. E a narrativa de recessão, ela é uma narrativa que traz um movimento, né, que estimula as pessoas a tomarem um pouquinho mais de cuidado com aquilo que elas possuem. Né? Então elas começam a ficar um pouco mais amedrontadas e em tese, ao passar o tempo, elas, né, vão diminuir o consumo e de certa forma, a inflação ela tende a se normalizar em algum momento no tempo. Né? Então, tem uma medida que vai surgir efeito em algum momento. Quando? Fica em aberto. Né? Por isso que a gente tem que ir medindo. Só que esse movimento, com esse olhar, né, de que começa o mundo a todo criar uma narrativa de recessão diminui o consumo. Consumo, né, de certa forma, né, eu acho que se espera, né, que vá se diminuir também o preço das commodities. É uma medida para tentar desacelerar também toda essa movimentação que nós estávamos tendo aí em função da commodity, em função do evento, principalmente, né, que foi desencadeado em função do que está acontecendo lá na Ásia. Né? Então, aquele conflito entre Ucrânia e Rússia e todo esse período de paralisação que se teve lá na China, que teve toda uma quebra na cadeia de suprimento. Em algum momento, né, isso tende a também se normalizar. Tá? Só que esse movimento de discurso de recessão, né, ele joga contra a nossa bolsa. Por isso que a nossa bolsa ficou para trás. Pô, se você olha lá para fora, semana passada, Dow Jones subiu 5,45. Né? S&P 6,5 e Nasdaq subiu 7,5. Né? Óbvio, se a gente for olhar o quanto caiu o Nasdaq frente às outras bolsas, mas é aquela conversa do aonde se tem, de fato, uma janela de oportunidade de curto prazo, porque são movimentos pontuais. Eu não consigo enxergar que a gente vai ter um rally de alta, o mercado vai buscar novas máximas históricas agora, nesse movimento de alta, né, que se está, e se você não comprou, você vai perder a janela de oportunidade. Nossa, meu Deus, fim do mundo, né? Fim da oportunidade. Não, eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que tem muitos desafios agora pela frente. As coisas, elas, ao meu ver, não chegaram no ápice da parte negativa. Eu acho que esse ápice vai vir conforme a gente for se aproximando das próximas reuniões, principalmente do Fed. Aqui ainda não parou de elevar juros. Né? Lá fora, parece que recém começou a acelerar, né, a elevação de juros, e eu acredito ainda que vai ter surpresas negativas. Tá? Então, os movimentos de alta, ao meu ver, são voos de galinha, né? São movimentos pontuais. Pode ser que fique um pouquinho mais de tempo do que né, não seja tão rápido assim a queda, ele fique lá, né, questionando a tese por um período maior de tempo, como foi o caso que aconteceu no mês passado, né, ali quando nós estávamos no final de maio, né, final de maio, início de junho, né, quando a gente estava naquela região ali, então, que fica questionando, né, essa tese do voo de galinha. Então a gente fica imaginando, puxa, será que vai melhorar? A gente quer ver o mercado melhorar, mas a gente tem que ser, de certa forma, um pouco realista com o contexto atual. Tá? Só que também, Felipe, em função da volatilidade que se está, em função de todos os movimentos que nós temos do mercado, né, e como tem vários focos no mundo, né, diferentes, que daqui a pouco um vira a evidência, um vira a narrativa do momento e pode puxar um rally para a nossa bolsa. É interessante a gente entender que dentro de uma projeção otimista do mercado, o nosso mercado pode voltar lá para a região dos 110 mil pontos. Tá? Então a gente começa a ficar naquele range, né? Dessa região de 100 mil pontos, 10% para cima, 10% para baixo. Né? Então, se as coisas melhorarem no curto prazo bem, o mercado conseguir ter um período de fôlego, voltar para 110.
Se da região que nós estamos o mercado continuar deteriorando, vai para 90 mil. Então, aonde vai estar a barbada, né? Como o pessoal fala no mercado, né? A gazela manca para ser caçada, né? A presa mais fácil. Porque na natureza tu não vê o leão caçando, né? O mais forte. Né? Ele caça o mais fraco para poder se alimentar. Então, onde está o recurso, a oportunidade mais dada, né? Num determinado momento? Essa é o significado, né? Onde está o dinheiro mais fácil de ser feito, né? Onde tu tem a distorção mais errada e que vai corrigir muito rápido, né? Então eu acredito que vai ser, se por acaso o mercado escorregar para mais um nível abaixo do que a gente está, indo lá para a região de 92, 94 mil pontos, né? Seria mais interessante se não houver algum tipo de escalada pior, né? Se não for junto no momento de elevação de juros lá fora ou alguma piora na questão do conflito da Ucrânia e da Rússia, porque agora a gente começa a se acostumar, né? Que é assim e ponto final, mas daqui a pouco pode surgir alguma outra coisa, né? Ucrânia, sei lá, algum movimento lá na Europa militar, em função de todo esse conflito, não dá para saber, tem muitas coisas que possam vir a acontecer, né? Só que o mercado, por enquanto, ainda não mostrou sinais de otimismo e que vale a pena inverter a opinião, como foi o caso, por exemplo, no início desse ano. No início desse ano a gente já tinha, o mercado ele mostrou sinais, principalmente no final do ano passado, início desse ano, ele mostrou sinais, olha, aqui a gente está num fundo, falta um trigger, né, falta um gatilho, e esse gatilho, poxa, pode ser os estrangeiros, mas por que eles viriam? E depois aconteceu tudo o que a gente viu, né, no movimento de alta. Por hora, a gente não tem esses sinais. Né? Eu não tenho um sinal de fundo. Eu tenho aqui uma vontade que possa subir o mercado, né? Uma leitura de que, puxa, alguns ativos estão baratos, mas eu não tenho sinais de que o mercado quer reagir por hora desse nível de preço. E Guga, quais são as projeções para hoje? Mostra para a gente os gráficos que você tem agora. Vamos lá. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Esse aqui é o gráfico do nosso índice futuro, certo? Olhando aqui para as expectativas da nossa da abertura do mercado à vista, que acontece às 10 horas da manhã. Por hora, o nosso mercado está subindo 0,58, Nasdaq lá fora está subindo 0,54. Já teve mais forte o Nasdaq nessa manhã, no nosso início de dia de hoje. Tá? Está agora subindo 0,54. O que eu tenho aqui de cenário, Isa? O que eu tenho de cenário é o seguinte, olha, minha tese de alta, ela acontece analisando este movimento que aconteceu, que eu comentei antes para vocês, dia 15 de junho, na metade de junho, até o dia 17 de junho, tá? Às 11 horas da manhã, meio-dia ali. Certo? Então, se houver algum movimento de alta, é para recuperar essa força que o mercado estava tendo neste período aqui, na metade deste mês. Okay? E aí eu tenho algumas projeções. A primeira delas seria voltar ali para a região entre 104 e 105 mil pontos. Tá? Isso seria um upside em torno de 2,8% até 3,8% do nível de preço que nós estamos agora. Certo? Então teria esse upside. Que, querendo ou não, se a gente for olhar para o desenrolar dessa semana, se nós entendermos que quarta-feira sai o PIB trimestral lá nos Estados Unidos, depois a gente tem o discurso do Powell, se nós olharmos para esse ângulo, olha, esse movimento pode acontecer, quem sabe, até esse período. Tá? E aí, a partir dali, desenrolar um outro movimento. Então, esse seria meu cenário positivo para o mercado. Eu, sendo super otimista, tá, para essa semana, quem sabe chegar a 107 mil pontos. Tá? Sendo super otimista, se houver um movimento muito otimista mesmo para essa semana. Tá? Seria esse movimento que eu acredito. Tá? Agora, a escalada de baixa, né, que não seria uma escalada, seria a queda, né, a continuidade do movimento, né, negativo, do patamar de preço que nós estamos agora, acredito que a gente teria espaço de voltar para cá, 94.600 até 92.600. Então, teremos aqui uma queda de 6% até 8%. Né, seria aqui a possibilidade de movimento de baixa que eu enxergo para essa semana que nós estamos
iniciando, tá? Então, esse é o contexto que está tendo, tá? Gostaria que aqui a gente tivesse um nível onde o mercado estivesse com uma região de suporte, né? E pela minha leitura, regiões de suporte, para vocês entenderem, são regiões onde eu consigo perceber o fechamento de algum ciclo de preço. Tá? Infelizmente, a gente não está numa região onde o preço está fechando um ciclo. Pelo contrário, a gente está abaixo dos níveis que o preço estaria fechando um ciclo, o que me projeta para um nível mais abaixo. A gente precisa, sim, de uma resposta mais forte, mais intensa do curto prazo para mudar, de certa forma, a atmosfera, né? A sensação, assim, o ar está pesado, né? Ele não está com ar, assim, leve, né? A gente não está com um sentimento de otimismo, a gente está procurando um pouco de esperança agora no curto prazo. Tem muita gente que está carregando posição perdedora, tem muita gente que imaginava que os juros não passariam de 10%, tem muita gente que está começando a olhar para os patamares de juros agora e falando o seguinte: opa, isso aqui me serve, eu quero um pré-fixado, então está disposto a zerar suas posições e jogar para o outro lado em função das incertezas. Nós temos o problema todo que está para começar agora, que é toda a questão de período pré-eleitoral, né, que ainda nem começou a ganhar a capa dos jornais do mercado, né, como vai começar a ganhar daqui para frente. Então, tem coisas que vão trazer ainda a nossa bolsa para um patamar, para um contexto, para um lugar bem interessante. Qual é a minha sugestão? Investidor, não quer dizer que o momento não está claro, que você não tem que ter recurso para a Bolsa, né? Pelo contrário, esse é o momento para deixar tudo já organizado, para que quando chegar a hora certa, você esteja com liquidez, né? Um mindset bom para poder simplesmente alocar o recurso e depois poder surfar um belo movimento de alta. Né? Então, essa dinâmica de mercado, esse dinamismo que a gente tem que ter em relação aos nossos investimentos, né, exigem que a gente esteja em instrumentos que a gente possa ter flexibilidade, liquidez. A grande vantagem das bolsas é tu ter a flexibilidade em poder tomar um ativo e na hora que tu não quiser mais aquele ativo, poder zerar aquele ativo. Essa é a grande vantagem de estar na bolsa. Né? Então, eu vejo que muitas pessoas, elas também estão tomando algumas decisões precipitadas. A bolsa não tá boa, então vai lá e toma uma renda fixa que fica lá preso durante 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não é esse o movimento que tem que ser feito. O movimento que tem que ser feito botar ali para poder entrar em algum instrumento aqui, um período de renda fixa, mas depois tu traz o recurso rapidamente para o mercado, porque a correção sempre é oportunidade, né? Correção sempre é oportunidade. Então, não dá para deixar as oportunidades passarem. Maravilha. Falou e disse, Guga, é isso aí. É só o pessoal à espreita aí da Gazela Manca e sem deixar passar as oportunidades. Boa segunda, Guga. Bons negócios para você. Até amanhã. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. É isso aí. Falamos com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights. E agora a gente vai falar um pouquinho de política, né? Pesquisa encomendada pelo BTG Pactual, divulgada agora há pouco, mostra que o ex-presidente Lula continua na liderança com 43% dos votos válidos. Já o presidente Jair Bolsonaro tem 33%. Os dois estão bem distantes aí dos demais candidatos. Ciro Gomes tem 8%, Simone Tebet 3%. Brancos, nulos e aquelas pessoas que dizem que não vão votar em nenhum candidato somam 6%. Os indecisos, 2%. No segundo turno, Lula tem 52% e Bolsonaro 36%. Esse estudo foi feito por telefone com 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 agora do mês de junho. Bom, agora a gente vai para Brasília falar com a Kelly Cali, porque a semana promete ser movimentada na Câmara dos Deputados. A Casa vai realizar sessões na segunda e na sexta-feira para votar 2 propostas de emenda à Constituição. A ideia é não deixar pautas pendentes aí para a volta do recesso. Olá, muito bom dia para você, Kelly. O que deve ser votado, então? Bom dia. Oi, bom dia, Beli, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Essa é uma estratégia que a Câmara costuma fazer quando tem pautas importantes para votar, mas por uma questão regimental, Isa,
ou Isa ou Belly, né, se decide. Então, Isa, por uma questão regimental, eles acabam fazendo sessões extras, que são as sessões de segunda e sexta-feira. É exatamente isso que está acontecendo desde a semana passada e vai continuar acontecendo. Mas tem uma novidade. O presidente Lira publicou um ato da mesa dizendo que até o finalzinho do mês aí, não vai nem chegar até o final do mês, porque o recesso já começa ali pelo dia 17, tá? Mas até o final do mês, as sessões, elas podem ter presença e votação remotas. Vamos lembrar que lá atrás, por volta ali de março, abril, o Lira publicou um ato dizendo que tudo bem até votar remotamente, mas a presença teria que ser dada aqui em plenário presencialmente, né? Então, esse critério mudou de maneira, então, que as sessões podem ter presença e votação pelo meio remoto, né, que é o sistema Infoleg. A ideia, então, é votar duas propostas de emenda constitucional. A PEC 11, que viabiliza ali os pisos nacionais da saúde do aspecto, né, do ponto de vista financeiro, e a PEC dos biocombustíveis, tá? Todas as duas propostas já estão sendo discutidas por comissão, enfim. A PEC dos biocombustíveis só tem um detalhe, ela só está pronta para vir para o plenário depois do dia 6. Isso porque ela só pode ser avocada para cá depois que se passam aí 10 sessões plenárias, que é justamente o período que os parlamentares têm, Isa, para ali enviar as suas emendas, né, fazer as suas propostas de emendas à proposta inicial. No Senado, então, você tem uma outra proposta que deve ser votada e que a Câmara também está esperando para votar essa, mais importante, sobretudo, para a base do presidente Bolsonaro e para o presidente Lira, que se comprometeu com a pauta, é a PEC dos combustíveis, aquela PEC que está tentando criar aí aquele voucher, enfim. Então, você tem uma semana diferente aqui na Câmara para que, sim, propostas de emenda constitucional possam ser votadas e não se deixe chegar aí ao recesso e muito menos passar do recesso sem votá-las. É isso, volto com vocês aí. Tá certo. Ô Kelly, tem também, né, no radar de todo mundo aí essa questão da CPI e quão logo o presidente Rodrigo Pacheco colocaria ali em prática, né, essa CPI depois de protocolada no Senado. O senador Randolfo Rodrigues disse que já tem, né, as assinaturas e tudo mais necessárias, o governo tenta dissuadir. Teve alguma movimentação no fim de semana que você apurou, que você visualizou sobre essa situação da CPI lá do Ministério da Educação? A CPI ganhou força, Felipe, depois do áudio, né, vazado na sexta-feira. Eu lembro que quando o ministro foi preso, salvo engano, na quarta-feira, eu conversei ali com o presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, e ele disse, Kelly, olha, por esse motivo, pela prisão do Milton, eu não vislumbro aí uma retomada da discussão sobre essa possível CPI do MEC, né? Pelo contrário, eu acho que a Polícia Federal, se o deixa, né, à época ainda estava preso, né, se o deixa preso preventivamente, é porque tem motivos contundentes, tem provas fortes ali. Não foi bem isso que aconteceu, o ministro foi solto, o áudio veio e aí ganhou mais força, então, essa discussão sobre uma possível MEC. O senador Randolph, até sexta-feira, tinha ali em torno de 30 assinaturas, estava engano 29, eu conversei com ele, o Isalci Lucas tinha sido o último a assinar ainda na quinta-feira, tá? Então, você tem aí essa possibilidade de CPI do MEC se constituindo, mas isso também depende, como você mesmo colocou, Felipe, da demonstração aí do Rodrigo Pacheco. Tem também um detalhe, há outras CPIs aí para rodar, né? Então, a questão o Rodrigo Pacheco vai colocar uma CPI à frente de outras que já estão na fila? Tem essa discussão regimental. O Rodrigo Pacheco, na semana passada, chegou a dizer que ia levar essa discussão para o Colégio de Líderes na quinta-feira, mas eu conversei com o Paulo Rocha, que é o líder do PT ali no Senado, né, e ele disse que nada disso tinha conversado. Conversei com fontes próximas também ao Rodrigo Pacheco. Ele não foi conversado no sentido de deliberar sobre o tema. Foi conversado assim, né, só tergiversado, né, e tal, mas nada que se encaminhasse. O Randolph deixou para amanhã essa entrega de requerimento, ele está seguro de que vai entregar, por quê? Porque lá em março, lá atrás, quando vieram à tona aí essas denúncias, né, envolvendo o Milton Ribeiro, ele chegou a conseguir a assinatura, mas aí o governo que estava sem líder, casuisticamente arranjou um líder, né, que foi o Carlos Viana, que acabou não ficando, sendo substituído em tese, né, pelo Carlos Portinho, e aí ele acabou conseguindo um líder ali sazonal
para justamente conseguir derrubar as assinaturas que o Randolph tinha conseguido, né? Então ele derrubou as assinaturas e o Randolph ficou sem essa força. Mas bem, o que acontece? Para evitar que isso ocorra novamente, o Randolph deixou para amanhã, porque aí na tese dele, né, ele tem até amanhã um requerimento meio consolidado, de fato, de quem é que está junto com ele na comissão. Aí você passa para uma outra discussão. Quem é que vai pegar a presidência? Quem é que vai pegar a vice-presidência? Quem vai pegar a relatoria, né? Como é que vai ser o cronograma? Enfim, então todas essas questões estão em aberto. Claro, o primeiro passo é entregar o requerimento, e é isso, como eu disse, que o Randolph deseja fazer amanhã, mas vai depender também da vontade política e regimental do próprio Pacheco, tá? E vai depender também o andamento de como é que estão essas discussões, porque ninguém vai querer montar uma comissão para colocar na mesa diretora nomes que possam vulnerabilizar o relatório final, possíveis indiciamentos, enfim. Então tem essa discussão de fato no Senado, né, uma discussão que está ocorrendo muito de bastidor. O líder do governo do Senado tem sido muito oculto nesse sentido. A gente precisa esperar realmente até o final do dia, até amanhã, para ver, até o final do dia, para ver se tem movimentações realmente, e até amanhã para ver se o Randolph de fato vai, como disse, entregar esse requerimento ali no setor de protocolos do Senado, viu, Fê? É isso, volto com você. Tá certo. Kelly, obrigado então pelas informações. Bom trabalho aí para você. Você volta ao longo da nossa programação aqui com mais notícias direto aí de Brasília. Bom dia para você, bom trabalho. Pra gente. Isso aí, Isa. Bom, tem uma atualização aqui em relação a uma notícia que a gente falou um pouco mais cedo, inclusive que a Giovanna Locatelli trouxe para a gente, das dívidas da Rússia, em que ela teria dado ali pela primeira vez um calote, desde 1918, não teria pago sua dívida externa. Agora o Kremlin se manifestou e falou que a Rússia não deu um calote, né? A Rússia negou esse calote, disse que esses pagamentos de títulos foram sim executados. Então essa dívida externa ali, após um período de carência para o pagamento de 100 milhões de dólares em juros, então eles falaram que tudo isso foi pago. Em declarações hoje, então, em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o país realizou os pagamentos no mês de maio, mas o fato ali de terem sido bloqueados pela Euronuclear por causa das sanções ocidentais à Rússia não é problema nosso. Então ele falou que o pagamento foi feito, porém foi bloqueado. Por isso, então, essa notícia saiu de que eles teriam dado um calote, mas o calote, segundo ele, não foi dado e sim foi bloqueado por conta das sanções russas em relação aos bancos. Seria o primeiro calote russo em sua dívida externa em mais de 100 anos, que tem lutado aí para cumprir os pagamentos desde que as sanções contra o país começaram em decorrência da invasão à Ucrânia. Então, segundo a Rússia, esse pagamento foi feito, mas o problema aí desse calote teria sido um bloqueio, Felipe. Tá certo. Hoje a gente fica acompanhando também, né? Agora cedo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele estava fazendo uma exposição, né, de várias questões ali sobre a economia brasileira, né, no 10º Fórum Jurídico de Lisboa. Não só o Campos Neto, mas também o próprio senador Rodrigo Pacheco, entre outras personalidades, acabaram participando desse fórum. E a gente separou aqui algumas questões que o Roberto Campos Neto comentou, né? Ele falou aí sobre essa questão da alta na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Ele disse que tem aí uma visibilidade da taxa de juros entre 3%, 3,5%, podendo chegar até 4%, porque o Fed está fazendo uma política mais agressiva do que o esperado. Diz que o Brasil tem uma memória de inflação maior e também mecanismos de indexação mais vivos, que o Brasil está muito perto aí de ter feito todo o trabalho em relação aos juros. E outros países estão no meio do caminho. Até mesmo existe nessa possibilidade nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil, de elevar um pouquinho mais ali a taxa de juros, seguir flat durante mais algum tempo e aí depois começar a trajetória descendente, né? Alguns economistas acreditam que essa trajetória descendente pode acontecer mais para o final do ano ou talvez só no ano que vem. Mas que o Brasil já estaria, né, chegando no pico dos juros ali para poder começar essa trajetória descendente. O Campos Neto falou que o Brasil está revisando para cima
as projeções aí do produto interno bruto e que deve ter um segundo trimestre mais forte do que em relação ao trimestre anterior. Deve ter uma desaceleração no segundo semestre, justamente aí por conta de toda essa questão de elevação de juros, toda essa situação de política monetária que está sendo feita. E o Brasil ainda tem o componente da aceleração da inflação. Mas, segundo Campos Neto, esse pior momento de inflação já passou, mas ainda não se sabe quais são os efeitos, né, das medidas aí do governo. Diz que o Brasil vai conseguir frear a inflação porque a maior parte do trabalho já foi feita. Essas as palavras aí do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Portugal, no Fórum de Lisboa. E, claro, a gente vai trazer mais informações sobre esse fórum ao longo aqui da nossa programação. É isso, 9 horas e 44 minutos. Isa, a gente já está terminando aqui o nosso Morning News e agora ficando aí com o BNC News, comandado pela Paula Moraes e todo o time. Boa segunda, Isa. Bom trabalho para você. Boa segunda, até amanhã. Boa semana. A gente se vê daqui a pouquinho no News. Até mais. É isso aí. Tchau, tchau. Isabela Takaki amanhã novamente comigo aqui no Morning News a partir das 8h30 da manhã, trazendo os principais destaques, as principais notícias que você precisa saber para ficar muito bem informado no comecinho do seu dia aqui na BMC News. Eu volto amanhã. Forte abraço para vocês. Ótima segunda-feira. Bom comecinho de semana. Tchau, tchau.